Amém, irmãos. Queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7. Você tem aí provavelmente ou a revista atualizada, ou a versão revista atualizada, ou a NVT. Mas eu vou ler numa outra versão hoje, que não é nenhuma dessas duas. E faça como você conseguir melhor prestar atenção. Eu vou ler na mensagem, ok? Para quem não sabe, a mensagem é uma versão da Bíblia que é uma paráfrase escrita pelo pastor presbiteriano Eugene Peterson, que morreu alguns dias atrás. São vários estudos que ele foi fazendo ao longo dos anos, em cima do grego, do hebraico, e aí o pessoal da igreja falou assim: pastor, você já estudou o grego e hebraico do Gênesis e Apocalipse, escreve uma versão da Bíblia. E aí ele falou: não mexe com isso aí não. Mas aí o pessoal falou e ele foi convencido por aqueles que acreditavam nele. E o que aconteceu foi que ele fez a mensagem. E tem um vídeo muito interessante, eu não sei se tem legenda em português, mas do Bono Vox e o Eugene Peterson. Porque o Bono conheceu o Eugene Peterson, ele quis visitar o Eugene Peterson e o Eugene Peterson estava lá. Eu não lembro, ele estava ocupado fazendo alguma coisa. E aí falou: não posso, fala que eu não posso. E aí ele nem sabia quem que era o Bono Vox, nem sabia o que era U2. Mas enfim, eles se conheceram, depois levaram o Eugene e a esposa num show lá da turnê que o U2 estava fazendo nos Estados Unidos. E aí tem um vídeo lá de alguns minutos do Bono Vox indo na casa do Eugene Peterson fazer uma visita, tomar um chazinho e conversar sobre os Salmos. E é interessante. Eugene Peterson, que Deus o tenha. Então eu vou ler o capítulo 7 de 2 Coríntios na versão da mensagem. Então você faz como achar melhor. Se para você for melhor só ouvir, ou se você quiser acompanhar com os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite e pelo que o Senhor vai realizar aqui a partir desse momento da reflexão das Escrituras. Obrigado pelo que o Senhor já realizou, pelo seu amor por nós. Obrigado por esse tempo de adoração. Como é bom, Senhor, como é boa a sua presença. Como é bom termos um lugar para chamar de casa, uma comunidade, um grupo, Senhor, de irmãos. Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite para a gente reconhecer o valor disso aqui. Reconhecer o valor disso, não o valor de um culto, mas o valor de pessoas. Que nós possamos nos encontrar aqui nessa noite disponíveis, Senhor, dispostos a viver esse amor que o Evangelho derrama sobre nós. Espírito Santo, obrigado por tudo, obrigado pela misericórdia, pela sabedoria, obrigado pelo entendimento e pelos corações que vão ser avivados nessa noite, em nome de Jesus, amém. Diz assim: diante de promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora. Que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus. Confie em nós. Nunca ferimos ninguém, nunca exploramos, nem tiramos vantagem de quem quer que seja. Não pensem que procuro culpa em vocês. Eu já disse que estou com vocês em qualquer circunstância. Na verdade,
tenho a maior confiança em vocês. Se soubessem como estou orgulhoso de vocês, a alegria me domina, mesmo com todos os problemas. Quando chegamos à província da Macedônia, não tivemos sossego. Os conflitos da igreja e os temores no coração nos deixaram ansiosos. Não conseguimos relaxar, porque não sabíamos o desfecho da situação. Então, Deus que levanta os abatidos, nos deu um novo ânimo com a chegada de Tito. Ficamos felizes apenas por vê-lo, mas o alívio veio com o que ele nos disse sobre vocês, sobre quanto se preocuparam e lamentaram por minha causa. Minha preocupação transformou-se em tranquilidade. Verso 8. Sei que causei grande preocupação a vocês com minha carta. Ainda que tenha me sentido muito mal na época, sinto-me bem agora. Quando penso em como tudo acabou. A carta aborreceu vocês, mas por pouco tempo. Agora estou contente, não por terem se aborrecido, mas porque foram desafiados a mudar. Vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que os desviasse dele, e saíram ganhando, não perdendo. Verso 10. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, vive cheio de remorsos que podem levá-lo a um estado terminal. Agora digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo, o resultado foi maior pureza de coração. Era assim que eu mais estava esperando quando escrevi a carta. Minha maior preocupação não era com aquele que agiu errado, mas com vocês. Eu queria que vocês compreendessem e agissem de acordo com os profundos laços que nos unem diante de Deus. Foi o que aconteceu e nos sentimos muito bem com isso. Então, quando vimos como Tito se sentiu, o seu entusiasmo com a resposta de vocês, nossa alegria dobrou. Foi maravilhoso vê-lo tão animado e reconfortado por causa do que vocês fizeram. Se eu contasse a ele como penso que vocês são bondosos, vocês não teriam afastado aquele que fez o mal. Mas enquanto tudo se resolvia, procurei me conter. Tito viu por si mesmo que tudo o que eu dissera a respeito de vocês era verdade. Ele não parava de falar sobre isso, repetindo o relato de sua pronta obediência e da elogiável hospitalidade de vocês. Ele ficou impressionado com tudo e eu não poderia estar mais satisfeito. Tenho muito orgulho de vocês. Que capítulo encorajador. Imagina só você ler essa carta do apóstolo Paulo para você. O apóstolo Paulo enche a bola da igreja de Corinto aqui. Se você ler alguns capítulos antes na carta, o apóstolo Paulo teve a chance de fazer uma visita para os coríntios e ele não fez a visita. E ele explica por que ele não fez. Porque Paulo disse que ele ia, e aí ele não foi, e aí os coríntios começaram a duvidar do amor de Paulo e do comprometimento de Paulo com eles. Mas o que acontece é que Paulo começa a explicar, eu acho que, se não me engano, é no capítulo 2 da carta, dizendo assim: quando eu estive com vocês e eu me comprometi inteiramente com vocês, eu não estava em dúvida se eu amava vocês ou não, ou se o meu coração estava totalmente disposto. Eu não estava em dúvida. Vocês viram que o meu sim era sim de verdade. Eu realmente estava comprometido com vocês. Mas eu vou dizer por que eu não fui quando eu tive a chance de ir. Não é porque depois, de maneira displicente, eu pensei que não era importante me envolver com vocês. Mas é porque eu estava muito entristecido. Eu estava muito decepcionado. E a situação da igreja de Corinto mexeu muito comigo. E eu não queria chegar aí irado.
Porque se eu chegasse irado para me encontrar com vocês e eu tivesse que executar uma correção severa com vocês, vocês iam ficar entristecidos comigo. E se vocês ficassem entristecidos comigo, comigo? Se vocês ficassem entristecidos comigo, quem ia me consolar? Sendo que vocês são aqueles que me consolam e me confortam. Então eu não quis ir aí, porque a gente ia ficar numa situação tensa, a gente ia ter atrito. E eu não queria deixar de receber aquilo que vocês sempre derramaram sobre mim, que é consolo. Eu queria falar nessa noite sobre vencer a tristeza. Talvez o nome dessa mensagem é simplesmente Vencendo a Tristeza. E quando a gente olha para esse texto, o apóstolo Paulo ele fala de 2 tipos de tristeza. Primeiro ele começa a falar da tristeza que ele sentiu no começo do capítulo 7. Ele já começa dizendo, né, que diante de promessas tão animadoras, a gente vai se livrar tudo que distrai a gente, tudo que nos contamine. E aí ele começa a dizer que a igreja de Corinto é digna de confiar nele. E aí ele fala assim, eu não estou procurando mal de vocês, mas deixa eu dizer como é que eu me senti. E aí ele fala que quando ele chegou na província da Macedônia, ele não teve paz nenhuma. E aí ele começa a descrever o estado de tristeza dele. E aí Paulo descreve o abatimento ou tristeza, porque ele usa a palavra abatimento, com outras 3 palavras. E está no verso 5. Ele fala que ele estava com medo, ele estava ansioso e ele estava preocupado. E aí ele começa, depois que ele diz que ele estava ansioso, ele fala assim, o Deus que levanta os abatidos. Ou seja, o Deus que consola os tristes. Paulo está se colocando debaixo dessa classificação e dizendo, eu estava com medo, eu estava ansioso e eu estava preocupado. E aí eu recorri ao Deus que levanta os tristes, porque essa situação de estar com medo, estar ansioso e estar preocupado, entristeceu o meu espírito. Quando eu cheguei na Macedônia, eu estava triste, eu estava abatido, eu não estava bem. Então a primeira identificação de tristeza nesse texto é a identificação de tristeza que o próprio apóstolo Paulo estava passando. E aí, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade para dizer que a gente está triste, e eu acho que isso é muito verdadeiro, porque eu acho que boa parte de nós não sabe identificar os sentimentos que tem. E aí quando alguém pergunta, como é que você está se sentindo? A resposta, quase 100% das vezes, estou bem, está tudo bem. Não é assim? Você nunca acha que alguém quer saber como você está. Você sempre acha que é só um cumprimento de educação. Como é que você está? Tudo bem? Está tudo bem. E aí, é claro que as pessoas não querem saber como a gente está o tempo todo, porque senão, né? E aí, tudo bem? Não está bem, né? Meu Deus, eu só queria falar oi. Eu estou passando aqui, eu estou só indo lá, né? Oi, tudo bem? E claro que a gente precisa ter, né, sensibilidade para entender que as pessoas não querem saber como a gente está o tempo inteiro, e está tudo bem. Tudo bem? Porque a vida corre, né? Mas aí quando existem momentos em que realmente as pessoas querem saber como a gente está, ou quando alguém pergunta, mas está tudo bem com você? Tem uma entonação diferente, tá? Se você não sabe perceber quando alguém quer saber como você está, ou quando alguém não quer saber como você está, eu quero te ajudar nessa noite. Porque pode ser que você tenha problemas sociais, relacionáveis, se você não sabe identificar quando elas não querem saber. E aí você fala quando ninguém quer saber. Mas quando as pessoas querem saber, elas geralmente perguntam assim, mas tá tudo bem mesmo? Você tá bem? Você já cumprimentou, é depois de cumprimentar. Então guarda essa dica no seu coração, para você não tropeçar. Mas aí quando alguém pergunta, você está bem? Talvez a gente sabe dizer que está ou que não está, mas aí existe um outro nível, que é, como que você está se sentindo? Vixe, aí essa pergunta aí pode levar 1 hora e você não conseguiu responder. Porque muitos de nós vivemos desconexos das próprias emoções.
A gente vive desconectado da própria alma, desconectado dos próprios sentimentos. E às vezes a gente não para pensar qual é o nome do sentimento que eu estou tendo nesse momento. E isso faz com que a gente tenha também muito problema para ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do Espírito. Porque muitas das promessas do Novo Testamento para nós é que a paz que excede entendimento vai guardar o coração. Então, eu preciso ser sensível o suficiente para perceber o que eu estou sentindo, para entender que Jesus está comigo numa situação. E se eu não sei reconhecer as minhas emoções, eu também tenho muita dificuldade para reconhecer a voz de Deus. E aí, nós podemos aqui ter gente que pensa assim, Deus não fala comigo, ou então eu não consigo entender. É porque você também tem dificuldade para ler as suas emoções, para acessar as suas emoções, para compartilhar e dar nome para elas. Seu Walter, me ajuda? Fala amém. Acorda o seu Walter aí, é brincadeira. Fala amém, seu Walter. Amém. Amém. Obrigado. Vocês estão seguindo, gente? Vocês estão me acompanhando? Sim? Ok. E aí o que é incrível, né? Isso acontece porque a gente não está acostumado a prestar atenção em nós mesmos. A gente está acostumado a prestar atenção no mundo, não na gente. Certo? E mais do que nunca hoje, a gente tem coisas que roubam a nossa atenção. Então ficou mais difícil ainda na nossa vida hoje parar para prestar atenção. Parar para olhar nos olhos. Parar para simplesmente meditar. Esse negócio ajuda, mas atrapalha muitas vezes. E talvez no tempo que não tinha energia elétrica, seria mais fácil contemplar. Contemplar a natureza, se perceber, se sentir, se compreender, prestar atenção no outro. Né? Porque enquanto você faz o almoço, você não está pensando no comentário que vão fazer do seu Instagram e das 20 mensagens do WhatsApp que você não leu e mais um monte de coisa. Então, você consegue ter paz na sua mente, ter descanso, e você consegue se perceber e se sentir. Isso é essencial para nós. O Peter Scazzero diz o seguinte, ele é o autor daquele livro Igreja Emocionalmente Saudável. Ele fala assim, que Deus fala com a gente através do nosso corpo. E ele fala assim que quando ele começou a ter problemas cardíacos, ele descobriu que aquilo era a voz de Deus dizendo para ele que ele estava trabalhando demais. E que em outra instância, ele estava idolatrando o trabalho. E que em outra instância, ele estava arrogante, achando que ele era super-homem, que ele não tinha limites. E aí ele começa a falar sobre como a gente precisa aprender a ouvir o corpo. Porque o próprio Espírito está aqui, ó. O Espírito está aqui, gente. Está aqui, está aqui. E se a gente não ouve o corpo, se a gente não se conecta com o corpo, a gente não entende o que Deus está fazendo com a gente. E aí você vê o apóstolo Paulo descrevendo as emoções dele. E aí ele fala, quando eu cheguei na Macedônia, o meu coração estava com medo, eu fiquei ansioso por causa dos problemas da igreja, e eu estava muito preocupado, e isso fez eu ficar triste, eu estava abatido. E aí eu recorri ao Deus que levanta os abatidos. E ler isso aqui, para mim, é muito especial. Porque a gente tem o hábito de ver os personagens bíblicos como super-heróis. E ver até o apóstolo Paulo, né? Para mim, a melhor descrição, talvez o melhor adjetivo para Paulo, para mim, seja o homem indestrutível. Porque nada parava esse cara. Ele estava ensanguentado lá, Jesus... cara apedrejado, não, eu tenho que falar mais. Os caras assim, não, Paulo, não vai. Eu disse, não, eu vou morrer. Ele era indestrutível, mas aí ele chega e ele começa a falar dessas fragilidades. Então, Paulo não era um cara obcecado pelo trabalho e surdo
para a sua alma. Ele não era obcecado por cumprir, por realizar, por alcançar, por superar, e surdo para a alma. E esse é o tempo que a gente vive. Geração de valor. Ninguém sabe? Ninguém seguiu lá, nunca viu geração de valor? Do empreendedorismo jovem, você é capaz, supere seus limites. Massa, acho que tem muita coisa para a gente aprender. Mas parece que a gente é assediado para ter sucesso muito rápido na nossa caminhada. Existe uma pressão e uma expectativa de muito novo eu saber tudo que eu vou fazer e chegar muito rápido lá. Eu acho que essa é uma das causas de tanta enfermidade que a gente vive no nosso tempo. Porque 1 em cada 100 pessoas consegue ser bem-sucedida antes dos 30 e ter uma estabilidade e alcançar várias coisas. O resto não consegue. Eu acho que Satanás tem conseguido estabelecer um padrão de perfeição tão inumano que ele está conseguindo matar a gente do jeito que a gente menos percebe. Porque a gente vive para cumprir, para realizar, para ganhar almas, para, sei lá, ganhar mais dinheiro, realizar. E a gente espera um sucesso, quando a gente está assim, chegando nos 30, um sucesso que com saúde você ia conseguir ter lá nos 45, 50. Mas existe uma expectativa e uma pressão que é esmagadora sobre nós. Mas quando eu olho para Paulo, parece que ele faz eu entrar em contato com a minha humanidade. Parece que Paulo abre uma portinha e fala assim, não, tem outro caminho para viver. Tem um outro caminho para você realizar a obra, para você cumprir o que Deus chamou. E aí ele fala assim, eu estava com medo, eu estava ansioso, eu estava preocupado, isso fez eu ficar triste. E aí, primeira coisa que eu penso é como que a tristeza de Paulo aqui nessa situação se tornou alegria. Você percebeu no texto? Como que a ansiedade de Paulo virou paz, como o medo de Paulo virou amor, como a preocupação de Paulo virou tranquilidade. Lá no verso 6 ao verso 7. Olha só. Então, Deus que levanta os abatidos, nos deu novo ânimo com a chegada de quem? De Tito. Ficamos felizes apenas por vê-lo. Não sei se você já ouviu isso ou se você tem essa constatação para você, mas Tito é um cara muito especial na vida de Paulo. Tito é um discípulo que se tornou um companheiro de ministério, alguém que podia levar o fardo junto com Paulo. É diferente de Timóteo. Ao longo da história de Paulo, Timóteo é o discípulo que até o fim da vida é o discípulo, ele é o filho na fé. Mas Tito é meio que mentoreado por Paulo, mas ele é alguém com quem Paulo confia segredos e dores. Ele não é só um filho, que é diferente a relação que você tem com um filho para um amigo. Tito é mais amigo de Paulo, Tito é mais aquele companheiro de jugo, para quem Paulo divide as cargas dele, diferente de Timóteo. E aí Paulo fala de Tito desse jeito, ele fala assim, quando Tito chegou, Deus deu um novo ânimo. Eu fiquei feliz só de ver ele. Você consegue lembrar de alguém assim? Na sua vida? Que você fica feliz só de ver? Eu já passei por isso muitas vezes. Você já passou pela situação de sua alma está tão angustiada que talvez inusitadamente ou talvez planejado você encontra uma pessoa que é um bálsamo para você, alguém que você confia, é um amigo, que só de encontrar a pessoa, você nem falou nada, você desabou, porque você sentiu assim, você vai me entender. Várias vezes. De chegar assim, só chorar, não sabia nem de que ia falar, nem o que era para falar. Porque aquela pessoa era um bálsamo. Olha o apóstolo Paulo se colocando nessa situação.
Eu cheguei, então você imagina, o apóstolo Paulo indo para ministrar numa igreja. O apóstolo Paulo se preparou e aí ele ia sair, ia para Macedônia. E o que estava na cabeça? Eu vou chegar lá, nós vamos fazer uns evangelismos, nós vamos fazer uma conferência lá, eu vou pregar de manhã, tarde e noite, ou de noite até às 6 da manhã, igual ele fez lá, e o cidadão caiu da janela e morreu, porque Paulo falou até às 6 da manhã, e aí Paulo ressuscitou o cara. O cara dormiu na janela e caiu do 3º andar e morreu, porque Paulo falou até de manhã. Aí Paulo desceu lá, ressuscitou ele, falou, não, tá tudo bem, gente. Ele não encurtou o sermão, ele falou mesmo até às 6 da manhã. Então Paulo planeja. E aí qual que é a expectativa? A expectativa é, vou chegar na Macedônia, eu vou trabalhar pra caramba, porque eu sou um apóstolo segundo Jesus Cristo. Eu vou pregar, eu vou aconselhar, eu vou visitar, eu vou interceder, a gente vai fazer evangelismo, nós vamos curar os enfermos. E aí toda aquela expectativa, imagino que era uma expectativa de Paulo e expectativa dos irmãos, mas quando ele chega, o que acontece? Ele está tomado de medo, ele está ansioso, ele está preocupado com uma situação da igreja, aquilo fez mal para ele. Aí você vê Paulo se permitindo e dando espaço para essas emoções. Quando a expectativa era de desempenho. Você consegue se enxergar? Você consegue enxergar isso? Talvez você tenha um monte de emoção ali indefinida dentro do seu coração que está debaixo do tapete e você não dá espaço para elas porque você tem uma agenda para cumprir. Porque existe uma expectativa de desempenho. E você não dá espaço para essas emoções virem. Você não dá espaço para essa tristeza vir. Você não dá espaço para esse medo acontecer. Alguém está entendendo o que eu estou repartindo? Ok, vamos lá. Como que a tristeza de Paulo virou alegria? Com a chegada de Tito. E ele diz assim, mas o alívio veio, verso 7, com o que ele nos disse sobre vocês, sobre quanto se preocuparam e lamentaram por minha causa. Então a primeira coisa que Paulo fala que transformou a tristeza dele em alegria foi a presença de um amigo. Quando Tito chegou, tudo aquilo do coração veio para fora. Só de ver o cara, ele já começou a ser consolado. A presença de um amigo. E a segunda coisa era o quê? Foi o que Tito disse que os coríntios estavam pensando acerca dele. Em outras palavras, Paulo ouviu de Tito a mensagem dos coríntios que dizia que Paulo era amado, que os coríntios se preocupavam com ele, que os coríntios se lamentavam com a situação difícil que ele teve que lidar como um pastor. E eu queria colocar isso como uma frase. O que transformou a tristeza de Paulo no meio do ministério, no meio de uma agenda carregada, no meio de uma agenda, de uma rotina tão cheia quanto a sua, o que transformou essas emoções em alegria foi que a existência dele foi celebrada. A existência de Paulo foi celebrada. Ele se sentiu celebrado. Ele sentiu que ele era importante, ele sentiu que a vida dele fazia diferença para as pessoas. Porque quando ele vê Tito, o que ele sente? Eu vi o meu amigo. Isso já começou a baixar toda aquela tensão, aquele medo, aquela ansiedade. Aí a segunda coisa foi o que o Tito falou. Falou assim, Paulo, os coríntios lá, eles estão entristecidos por causa de todo aquele problema que você teve que lidar. Eles amam você e eles estão preocupados com você, Paulo. E não só isso, financeiramente, eles estão dispostos a ajudar. O que aquilo fez com Paulo? Abaixou o nível de medo, abaixou o nível de ansiedade de Paulo, abaixou o nível de preocupação e transformou a tristeza dele em alegria. Olha o verso 10.
Não, desculpa. Não é o verso 10, não. É o verso 10 mesmo. Aí quando você vê o verso 10, o que você encontra? Você encontra Paulo falando de um outro tipo de tristeza. E aí a tristeza que ele diz é: a tristeza que nos aproxima de Deus age assim, ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, vive cheio de remorsos, que podem levá-lo a um estado terminal. Então Paulo aqui, ele fala de uma tristeza que ele teve e de como ele foi consolado quando a existência dele foi celebrada. As pessoas falaram: cara, Paulo, fica tranquilo, os caras amam você. Estava tudo tenso, por quê? A igreja de Corinto teve muitos problemas lá com um cara que teve relações sexuais com a madrasta. E Paulo teve que ser muito severo com esse cara. Só que ele fez isso por carta. E ele não queria encontrar os coríntios estando irado nessa situação. Por quê? Porque para a vida de Paulo e para a paz de coração e para o descanso dele, ele precisava daquilo que os coríntios tinham para oferecer, que era um conforto, um consolo, que era a celebração da existência dele. Vocês estão entendendo, gente? Como o apóstolo indestrutível está dizendo que o cara que plantou um monte de igreja está dizendo assim: meu, quando vocês cuidam de mim, isso faz toda a diferença. Eu não queria encontrar vocês porque eu preciso muito que vocês se preocupem comigo. Então eu não queria chegar irado, porque isso ia estragar a nossa relação. E eu sou humano. E mesmo com toda a minha agenda apostólica, eu preciso que vocês celebrem a minha existência. Eu preciso que vocês digam que eu sou especial. Eu preciso que vocês digam que eu sou importante. Eu preciso que vocês cuidem do meu coração e se preocupem comigo. E quando Tito falou isso para mim, o meu alívio veio. A gente vence a tristeza em tempos como esse que a gente vive, em que é tão difícil talvez identificar a tristeza. Talvez algumas palavras são mais fáceis para a gente falar, né? Estou deprimido. Mas a gente está falando de tristeza que consome, a gente está falando de agonia, a gente está falando de... Está aqui, ó. Dois 2000 anos depois, é a mesma arma que o apóstolo Paulo tinha. É celebração da existência. É a gente ouvir que a gente importa. É a gente ouvir que porque a gente existe, a vida das pessoas à nossa volta é diferente. Esse é o Evangelho. É o Evangelho de que Deus me amou tanto, e Ele te amou tanto, que Ele se dispôs a deixar a glória, vir assumir os nossos pecados, ser crucificado, ressuscitar, para poder derramar um espírito de adoção que vai dizer assim: você é um filho amado de Deus, os seus pecados estão perdoados, você é celebrado, a sua existência importa, você é importante. Paulo está dizendo, em outras palavras, que essa realidade do Evangelho, da salvação, do perdão, da adoção, foi o que ele experimentou através da vida dos irmãos. E que a gente precisa experimentar para vencer a tristeza que consome, a tristeza que nos abate, o medo, a ansiedade e a preocupação. Paulo, no verso 10, ele acaba descrevendo um outro tipo de tristeza, que ele fala que é uma tristeza que desvia de Deus, que é cheia de remorso e que leva para um estado terminal. Então ele faz uma distinção. A primeira tristeza é uma tristeza que a gente tem que passar quando a gente está precisando se arrepender de alguma coisa. E aí, vamos lá de novo, né? Se a gente não sabe discernir as emoções, a gente não ouve a voz de Deus, porque Deus fala através de uma tristeza. Você quer saber quando alguma coisa está fora do lugar na sua vida? Vai vir uma tristeza sobre você. Você precisa saber ler o que você sente.
Mas no começo do capítulo, ele fala de uma tristeza que não tem nada a ver com a necessidade de arrependimento. É uma tristeza de dificuldade por estar servindo a Deus e por estar obedecendo a Deus. A tristeza que vem para poder dar arrependimento para nós, a gente resolve ela se arrependendo. Agora, a tristeza de Paulo, que era uma tristeza da dificuldade de estar servindo a Deus e vivendo para Deus, não é arrependimento que Paulo precisa. Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus? Você está me entendendo? Paulo estava... Esse é Paulo, gente. Esse é o Paulo que a gente acha que não tinha problema. Que a gente acha que nada abatia o cara. Que o lencinho dele tirava os demônios, curava os enfermos. É o Paulo, é o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria do Novo Testamento. Ele não precisava se arrepender. Tem gente que está vivendo uma angústia interior e uma tristeza, que o que precisa fazer para resolver é se arrepender. É se colocar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa, eu preciso colocar a minha vida em ordem. Mas tem gente que está sendo tomado por tristeza, que não é arrependimento que precisa. Precisa ser celebrado. Precisa ouvir dizer: meu, você é importante. Mais do que qualquer coisa que está acontecendo na sua vida, mais do que os tiros fora do alvo, mais do que os erros que você tem cometido, mais do que as imperfeições, você é importante. A sua existência faz diferença. E uma coisa não vai substituir a outra. Então, quando alguém de nós aqui está passando por um momento de dificuldade, porque está seguindo, está servindo, está obedecendo, mas está passando por lutas, essa pessoa não precisa de arrependimento. Do que essa pessoa precisa? Do que essa pessoa precisa? Ser celebrado. Então fala assim: essa pessoa precisa de mim. Fala de novo. Essa pessoa precisa de mim para dizer para ela o quanto ela é importante. E o Espírito Santo não vai fazer isso. Porque senão ele tinha feito em Paulo, sem precisar chegar a Tito e a mensagem dos irmãos. A voz da igreja é importante. A voz da igreja é importante. Tem coisas que não adianta a gente jogar no lombo de Deus e falar assim: não, Deus vai cuidar. Não, se Deus quiser vai acontecer. Tem coisas que é a igreja que tem que fazer. Tem coisas que é você que tem que fazer, eu que tenho que fazer. Então tem esses dois tipos de tristeza. Aí o apóstolo no verso 13 ele fala: quando vimos como Tito se sentiu, o seu entusiasmo com a resposta de vocês, a nossa alegria fez o quê? Dobrou. Como que está aí na NVT? Verso 13. Fomos grandemente encorajados. Presta atenção, gente. Quero repartir algo com vocês aqui. Tem uma frase, né, que já veio muito em algumas conversas que eu tive com a Maria, que é: eu obedeço a Deus e o sentimento vai acompanhar, ele vai seguir. Eu não espero sentir para obedecer, eu obedeço e o sentimento vem depois. A gente precisa pegar algumas realidades do Evangelho, aqui eu estou falando para a República, e fazer isso. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer isso, gente. Nós somos amados por Deus, nós somos preciosos para Deus, nós somos valiosos. A República é uma das igrejas mais missionárias que eu conheço. Quase todo mundo aqui está fazendo alguma coisa para o reino poder frutificar, para poder florescer, para
para a vida de Deus se manifestar, ou na sua casa, ou no seu pequeno grupo, ou na cidade, ou aqui na nossa comunidade, ou no seu trabalho. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo que eu conheço, está de alguma maneira procurando brilhar onde está. Essa é uma das igrejas mais empenhadas que eu conheço, uma das igrejas mais missionárias que eu conheço. E eu acho que, às vezes, a gente fica muito bom em fazer, em executar, mas a gente precisa se perceber mais, a gente precisa aprender a receber. Porque é pecado você só dar e não saber receber. Porque a salvação é pela graça. E se eu não aprender a receber de graça, eu estou no lugar errado. Não é conquistado, é ganhado. Tem coisa que a gente não conquista, tem coisa que a gente só ganha. E a gente só ganha se a gente para de trabalhar um pouco e a gente aprende a receber e a gente se coloca numa posição humilde onde a gente reconhece: eu preciso que você cuide de mim, eu preciso de um elogio seu, eu preciso de uma palavra de ânimo igual o apóstolo indestrutível precisou. Essas semanas atrás eu vi uma história e hoje eu vi ela de novo. A história de um mergulhador chamado Dion Dreyer. E a história é a seguinte: Dion Dreyer foi um mergulhador que, lá na África do Sul, ele mergulhou a aproximadamente 340 metros de profundidade. Só 12 homens na face da terra mergulharam numa profundidade tão grande. Mais gente pisou na Lua do que mergulhou a 340 metros de profundidade. Você teve mais gente pisando na Lua, saindo da atmosfera, saindo do planeta Terra para ir lá para a Lua, do que você teve gente entrando num lugar tão fundo. E esse cara, Dion Dreyer, nesse mergulho, que é um mergulho que, você leva meses para se preparar, e a única coisa que te leva até no fundo é uma corda branca, brilhante. E quando você vai chegando nessa profundidade, eu não sei a partir de quantos metros de profundidade, o que acontece é que, se você ligar uma luz lá embaixo, ela não vai fazer diferença nenhuma, porque a escuridão vai engolir a luz da lanterna. Esse cara se preparou e ele foi para lá. E ele era muito novo, esse cara morreu lá. Morreu. E quando o cara morre, ele morreu lá. Ninguém vai lá. Não tem como ir lá. Isso tudo, ele morreu numa caverna na África, uma caverna chamada, tem 2 nomes, né? Boez Mangá, ou Bushman's Hole. Em africano é Boez Mansgat. É o sotaque africano. E aí esse cara foi. E quando ele foi para lá, ele morreu. O que aconteceu foi que descobriram onde é que o corpo dele estava. E alguns anos depois, um mergulhador chamado David Shaw, no ano de 2005, ele encontrou o corpo mais ou menos assim, olhou, viu o corpo lá, ele voltou para a superfície e falou para os pais do Dion Dreyer, falou assim: eu vou devolver o corpo do filho de vocês. E aí ele se preparou durante 1 ano para poder fazer esse mergulho. E o mergulho seria o seguinte, se eu não me engano ele tinha 19 anos. Ele ia descer, ele tinha que pegar o corpo do Dreyer e colocar ele dentro de uma mala e fechar o zíper. E aí ele tinha que prender um arame aqui atrás, numa estrutura que estava presa na roupa dele de mergulho, e ele tinha que voltar nadando até lá em cima. Depois que ele mergulhasse, alguns minutos depois, ia um outro nadador, que é um cara chamado Dom. Falam dele como Dom. E o que aconteceu foi que ele mergulhou. David Shaw mergulhou, antes de clarear o dia, era muito cedo. E quando ele chegou lá embaixo, o que aconteceu foi que, de repente, perderam um sinal dele. E aí o Dom foi descer. E quando o Dom desceu, ele via a luz do David Shaw, lá no fundo. Só que aquela luz não estava mexendo, aquela luz estava parada. Então ele mergulha mais um pouco, ele entra na caverna. E quando ele entra na caverna, a história conta que ele vai se aproximando
E aí ele ouve um clique. E quando ele ouve esse clique, ele diz que a máquina que bombeia o oxigênio para ele quebrou. E aí ele fala assim, o que quebra nessa profundidade, você não volta para resolver. Você resolve lá mesmo. Porque você está muito fundo para voltar. Ele falou, só que isso era uma coisa que eles já estavam meio que preparados, se acontecesse, existia todo um procedimento. E aí ele começou a bombear manualmente o oxigênio para poder vir, para ele poder respirar. Só que quando você está lá a 340 metros de profundidade, se você respira muito rápido, você começa a desmaiar. E o que aconteceu com o David Shaw é que ele estava lá dentro da caverna, fazendo o oxigênio vir, e ele começou a ficar cansado, porque imagina a pressão da água. E aí ele fazendo e mexendo, e o oxigênio vindo, e ele respirando, e aí ele disse que ele começou a apagar e voltar. Ele desmaiava, e aí ele voltava. Ele desmaiava, e ele voltava. E aí a luz acima da cabeça dele começou a piscar. Então ele desmaiava, ele voltava, às vezes ele via luz, às vezes estava tudo escuro. E ele começou a cair, e ele começou a rodopiar. E para piorar a situação, no meio de tudo aquilo, ele começou a ficar enjoado, ele começou a vomitar. E aí o que o contador da história disse é o seguinte, essa história está na internet, mas eu ouvi um podcast britânico em que eles contavam a história. Chama Snap Judgment, está no Spotify. Ele diz o seguinte, que naquele momento, ele precisava se estabilizar e que o único trabalho dele era respirar. Era só isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que respirar. O pessoal ficou preocupado. Ele conseguiu respirar, ele conseguiu estabilizar e ele continuou seguindo na caverna, onde ele encontrou a luz, e com a luz estava o Dreyer, que é o cara que foi resgatar o corpo do outro mergulhador. Não, isso. Ele encontrou o David Shaw, que foi resgatar o Dreyer. E aí, quando ele encontrou, ele diz o seguinte, que ele estava morto, e que o que tinha acontecido era que ele não esperava que o corpo do Dreyer, que estava lá há algum tempo já, alguns anos, na hora que fosse soltado da pedra que estava preso, o corpo fosse flutuar. Ele não esperava que o corpo dele fosse flutuar. Então o David Shaw, quando foi lá resgatar, ele colocou o corpo do cara dentro da mala, fechou o zíper, e aí ele não conseguia sair, porque o corpo estava na pedra. Na hora que ele soltou o que prendia, o corpo levantou muito rápido e acabou enrolando ele na própria corda. E ele morreu. E aí agora o Don estava lá. O que acontece no final disso aí? É que o Don volta, quase tendo morrido, e 2 dias depois o corpo dos dois acaba subindo para a superfície. E enquanto eu ouvi isso mexeu muito comigo. E de alguma maneira eu ouvi o Espírito Santo falando comigo como isso se assemelha com a gente na nossa missão. Porque alguns de nós aqui, e eu vou dizer profeticamente, toda a nossa igreja, a gente está muito fundo para poder subir para a superfície e resolver os problemas para depois voltar. Alguns de nós está muito fundo já no desafio que Deus fez para o chamado. Alguns de nós mergulhou muito fundo na vocação já e já se comprometeu demais na missão que Deus deu. E eu sei que eu estou falando para mim também, mas eu estou falando para todos nós aqui. E aí alguns de nós, a bomba do oxigênio quebrou lá embaixo.
E o que você está tendo que fazer é que você está tendo que, com a própria mão, fazer o oxigênio vir. A história conta que o Dom ficou 12 horas debaixo da água. Quando ele voltou, a cabeça dele parecia um marshmallow. Eu não sei o que ele quis dizer, mas foi o que ele falou. E alguns de nós aqui, porque está muito fundo e muito comprometido, você sente assim que você está meio que desmaiando, que a sua luz está piscando, que você está rodopiando e para ajudar você está vomitando ainda. E para algumas dessas pessoas, o que Deus está dizendo é, o seu único trabalho agora é respirar. Você só precisa respirar. Não adianta você tentar agora fazer a luz funcionar, parar de rodopiar e tentar fazer o oxigênio funcionar de um outro jeito e tentar achar luz, porque num certo momento do caminho, o que acontece com o Dom é que ele perde de vista a luz daquela corda branca que era o sinal de para onde ele tinha que voltar. Vocês estão me entendendo, gente? E aí ele está assim, eu estou vomitando, a minha luz está piscando, eu estou rodopiando e eu não estou enxergando o caminho que eu estou. E aí ele percebe, eu só tenho que fazer uma coisa agora, eu tenho que respirar. É uma coisa de cada vez. E eu estou muito longe para voltar lá. Alguém está recebendo isso no seu coração? Meu, você já desceu muito fundo na missão. Existe uma fantasia de, não, vamos voltar tudo lá, eu vou sair de tudo, e aí eu conserto e depois eu volto. Não, você está muito longe para voltar. Agora, tem ainda algumas pessoas aqui que, meu, Deus escolheu você para ser um desses 12, uma das 12 pessoas. Que Deus chamou você para ir num lugar tão fundo, para ministrar tão fundo, para trazer um impacto tão grande na vida de pessoas, que você vai em lugares em que poucas pessoas foram. E você precisa aprender a viver debaixo de tamanha pressão da água, em tamanha profundidade. Eu não sei se o David Shaw tinha alguma coisa para fazer para ele não morrer lá. Eu não sei se em algum momento ele parou, igual o Dom, para pensar assim, eu só tenho que respirar agora. Mas eu sei que tem muita gente que diz sim para a missão de Deus, que diz sim para a vocação e vai embora. E quando começa a passar por um monte de dificuldade, e aí falta o ar, e aí falta a luz, e aí falta um senso de direção, fica tão apavorado e faz o quê? Sente medo, preocupação, ansiedade, as mesmas emoções do apóstolo Paulo, no meio da caverna, no meio daquela profundidade, daquele nível. Que, meu, tem gente que morre no meio da missão, porque não conseguiu perceber que Deus estava falando assim, agora você só respira. É só isso que eu estou pedindo de você, só respira. Agora você vai ser celebrado, fica de boa, calma. Então, eu acredito que Deus está falando com a gente nessa noite sobre a gente aprender a parar e respirar. Você não precisa voltar à superfície. Às vezes a ideia é essa, não, eu vou ter que voltar, eu vou ter que sair de tudo. E Deus está falando, não, só agora entenda, respira. E esse respirar para o apóstolo Paulo foi ser celebrado. Eu queria que a gente tivesse um momento de oração agora sobre isso, porque existem 3 dons de revelação. Quando a gente fala de dons de revelação na Bíblia, você tem 3 classes. Você tem o dom de palavra de conhecimento, que é Deus revelando fatos do presente e do passado sobre a vida de alguém. Você tem o dom de palavra de sabedoria, que é Deus revelando como obedecer uma palavra que você já recebeu, mas você não sabe o que fazer com aquilo. E você tem o dom de profecia, que é uma revelação do futuro. E o objetivo dessas 3 coisas, segundo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 14, é edificar, exortar e animar. Eu queria que a gente tivesse um momento de oração, porque eu acho que a gente está precisando parar no meio da nossa agenda apostólica e só respirar. E eu queria que a gente pudesse orar nesse momento,
uns pelos outros e deixar Deus ministrar o nosso coração através da outra pessoa. E você vai ouvir de Deus e você vai dar para essa pessoa aí que Deus vai colocar no seu coração uma palavra dessa que Paulo precisava, uma palavra de incentivo, uma palavra de afirmação, uma palavra de celebração, para poder declarar o Evangelho, as promessas do Evangelho que dizem, eu vou suprir tudo o que você precisa. Deus está dizendo que não vai faltar nada para você. Às vezes você não precisa de uma super experiência, você só precisa dizer o que a Bíblia diz e é tudo que a pessoa está precisando escutar. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Paulo faz isso com eles. Paulo recebe isso, mas Paulo faz isso. Ele começa esse capítulo falando que assim, apesar de todas as dificuldades, eu estou orgulhoso de vocês. É assim que ele trata a igreja de Corinto. Eu queria que você emprestasse seu coração, sua boca para o Senhor. Fala, Senhor, põe alguém no meu coração agora e põe uma palavra na minha boca para eu poder ministrar renovo para alguém que está cansado aqui, que só está precisando respirar. Alguém que só está precisando ser celebrado. Alguém que está precisando que a existência seja celebrada. Vem, Espírito Santo. Põe a palavra na nossa boca. Vem, Espírito Santo. A gente quer ser Tito nessa noite. Nós queremos ser Tito nessa noite, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, os irmãos de Corinto, como eles foram para Paulo, Senhor. Senhor, nós queremos ajudar pessoas tristes, com medo, ansiosas, a acreditarem em coisas boas a respeito delas. Nós queremos ajudar pessoas a acreditarem que o Senhor está do lado delas. Elas não estão sozinhas.